Bom, vamos lá, meus amigos. Olha só, hoje vamos falar um pouquinho então sobre planejamento para um ano. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é qual ano que eu estou falando: 2023, beleza? Tem aí então seus 12 meses. Eu quero planejar a minha carreira profissional, ou seja, a minha rotina de trabalho. Eu quero planejar os meus descansos para esse ano. Tem uma frase que eu acho muito interessante que ela fala assim: quem se antecipa, governa. É muito bonita essa frase, salvo engano, ela é da Bispa Dias Carvalho. Mas o que significa na prática? Eu vou governar sobre tudo aquilo para o que eu me antecipar. Vamos pensar aqui então que queremos governar sobre o nosso ano de 2023, governar sobre nossas próprias vidas em 2023, por isso estamos nos antecipando. E a gente pode começar, por exemplo, com essa história aí dos livros, beleza? O que a gente vai organizar aqui? Vamos organizar então os nossos livros. Os meus livros, eu vou organizar eles da seguinte forma. Eu tenho 12 meses para ler eles. Esses 12 meses são divididos em 3 períodos de 4 meses ou 4 períodos de 3 meses. Eu tenho livros que são de cunho espiritual, eu tenho livros que são de cunho mais de autoconhecimento, temos aqui os livros da minha profissão. Na minha profissão eu tenho livros de finanças, para empresas, finanças pessoais, eu tenho livros da própria economia, história da economia, e eu vou colocar aqui um quarto gênero, que é outra literatura, beleza? Eu vou colocar aqui como leitura livre, tá? Então eu posso separar, por exemplo, o que eu vou ler no primeiro trimestre e o que eu vou ler no segundo, no terceiro e no quarto trimestre, beleza? Assim eu já teria uma boa noção do que eu vou ler ao longo de 2023. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é quantos livros você quer ler no ano? Eu não vou colocar uma meta muito ousada aqui, de leitura minha mesmo, porque eu frequento alguns ambientes, como a igreja, que já tem leitura, tá? E essa lista de livros aqui é a minha lista de livros mesmo, pessoal. Então eu não vou colocar nada muito ousado, tipo 50 livros não, porque se eu colocar aqui, vem lá o pastor Júnior Mendes, me adiciona mais um monte de livro e aí vai dar ruim, entendeu? Eu quero ler com qualidade. Quero estudar, de fato, esses livros aqui todos, tá? Então, eu vou colocar uma meta aqui, são 20 livros. 20 livros dividido por 4 daria 5 livros de cada gênero. 5 espiritual, mais 5 de desenvolvimento humano, mais 5 de economia e finanças, mais 5 leitura livre, 20 livros no ano. Beleza? E aí eu posso organizar um trimestre para cada tipo desses livros, entendeu? No trimestre eu leio 5 livros espirituais. No outro trimestre eu leio 5 livros de desenvolvimento pessoal, entendeu? Mas eu vou ler um livro de cada gênero, pelo menos um livro de cada gênero, por trimestre. Beleza? Então, 20 livros ao longo aqui dos 4 trimestres do ano. Primeiro trimestre, eu vou ler aqui um livro de cunho espiritual, que são livros cristãos, no meu caso, um livro de desenvolvimento humano, pelo menos um livro de economia e finanças, um livro de leitura livre. Beleza. Qual o livro que eu vou dobrar aqui? Ó? Em 2022, eu li muito livro de desenvolvimento espiritual. Foi a minha maior parte das minhas leituras foi essa, beleza? O que aqui deu 4 livros. Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento humano, economia e finanças, leitura livre, 4 livros. Eu tenho que colocar 5 livros. Então, o quinto livro eu vou colocar de economia e finanças. Tem muita leitura que eu considero que está atrasada. Então, em vez de um livro, eu vou ler 2 de economia e finanças. Eu posso, por exemplo, botar um de economia, que tem um pouco de história política, e um de finanças aplicada a empresas e coisas do tipo. Fechou? Esse é o primeiro trimestre? Então, se eu fiz o primeiro trimestre, eu faço todos. Se eu multiplico isso aqui, ó, são 4, esse aqui é um trimestre, né? Se eu faço isso aqui, ó, vezes 4 trimestres, eu vou ter lido 4 livros espirituais, 4 de desenvolvimento humano, eu vou ter lido 8 de economia e finanças, e eu vou ter lido 4 de leitura livre. 4, 4, 8 e 8, 16, mais 4, nossos 20 livros estarão lidos em 31 de dezembro de 2023. Pessoal, olha só, 20 livros por ano nem é lá grande coisa, tá? Tem amigo meu que lê bem mais que isso. Eu não sou um grande leitor de livros, assim, absurdamente. Mas a média do brasileiro é 4,9. Vamos considerar que 5 livros por ano. Por ano! 5 livros por ano! Beleza? 5 livros por ano, meus amigos. Se você ler 20, você leu 4 vezes mais do que a média dos brasileiros. E a renda média do brasileiro está em torno de R$ 1.400, a variação dela nos últimos anos. E as pessoas bem-sucedidas, elas dizem que a leitura é um dos seus hábitos de sucesso. Já pensou se a conta bater e você, lendo 4 vezes mais a média do brasileiro, começar a ganhar 4 vezes mais a média dos brasileiros? O legal é que os frutos da leitura, eles não podem ser medidos. Ela não se trata de uma multiplicação linear, ela se trata de uma exponenciação. É claro que varia muito o que você lê, né? Mas, com certeza, você lendo 4 vezes mais que a média dos brasileiros, você não vai ganhar só 4 vezes mais a média dos brasileiros. Beleza? Agora, vou apresentar para vocês os livros de 2023, pelo menos alguns deles. Muito bem, meus amigos, o primeiro livro que eu vou pegar aqui, ó, é o livro de cunho cristão espiritual, Desenvolvimento Espiritual. Faça a diferença, de R.C. Sproul. O impacto do cristão na cultura e na sociedade. Esse é o primeiro. E o nosso segundo livro aqui, pessoal, Seu Perfeito Você, Desenvolvimento Humano, Seu Perfeito Você, o projeto da sua identidade, doutora Caroline Leaf. Vamos pegar aqui 2 livros de economia e finanças. O primeiro que eu vou pegar aqui, ó, que eu considero essa área de finanças, Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos.
E o nosso segundo livro aqui de economia e finanças, vamos pegar esse tema aqui que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço. A Economia do Indivíduo, o legado da Escola Austríaca de Economia. Rodrigo Constantino, grande Consta, tá aí meu nome. Você tá no meu set de leituras desse ano. E agora, por último, mas não menos importante, aqui, ó. George Orwell, A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é o meu quinto livro desse set. E aí, pessoal, assim nós finalizamos aqui, ó. Um livro de desenvolvimento espiritual, um livro de desenvolvimento pessoal, tá? Um livro aqui da área categoria Economia e Finanças, Escola Austríaca Braba, Nassim Nicolás Taleb, segundo livro que eu vou colocar aí, vamos lá, negócios, vai. Não é só Economia e Finanças. Economia e Finanças estão, segundo o Talebão aqui, brabo, meu amigo, olha o tamanho. Aquela média de 200 páginas foi pro saco. Para equilibrar um pouco, eu boto um livrinho um pouquinho menor aqui. Esse fica sendo o meu quinto livro desse set que eu montei aqui do trimestre, George Orwell. Beleza? Fechamos aqui então. E meus amigos, eu não sei se eu falei aqui antes, mas aqueles 20 livros por ano que a gente considera que ele tenha em torno de 200 páginas em média cada livro, né? Então, 200 páginas, 20 livros, 4.000 páginas por ano. E a conta que eu fiz aqui foi de 333 páginas por mês, e dividindo isso por 22 e não 30 dias, a gente tem 15 páginas ao dia e você nem leria nos finais de semana. Tá fácil, né? Tá fácil, né? Quando você olha 4.000 páginas, 20 livros, parece muito, mas 15 páginas por dia, segunda a sexta. Moleza, bora!